Agora vamos então escutar também o olhar das comunidades carismáticas, que são expressões concretas dessa mesma corrente de graça, e perguntamos então ao Ítalo Fasanella, né, que é o coordenador da Comissão para as Novas Comunidades. Em tempos de provações e desafios vocacionais, Ítalo, que testemunhos de esperança você tem visto nascer dentro das novas comunidades carismáticas? Sérgio, eu tomo aqui a liberdade, porque já pensava um pouco nisto, e trouxe aqui algo que eu julgo ser assim importante, dentro desse segundo mandato. Estou desde o início do CARES, fui reeleito esse ano para mais um mandato, e vendo nesses anos todos, desde o início do CARES, a vida das comunidades um pouco mais de perto, pessoalmente, como coordenador da comissão das novas comunidades, eu digo assim que eu levantei uma bandeira, e louvo a Deus por aquilo que Dom Rui disse hoje, tanto aqui como um pouco mais cedo, sobre a santidade. Nós estamos no ano do jubileu, da esperança. O Catecismo da Igreja Católica traz a questão da esperança com um olhar para a eternidade. A esperança só tem sentido com o seu olhar de eternidade, né? E ela é atuada com o socorro da graça do Espírito Santo, e depois ela conduz, como diz o Catecismo, a felicidade da caridade. Eu quero recordar duas falas do cardeal Raniero Cantalamessa, uma em 2023, na conferência do CARES em Roma. Ele dizia para todos nós, corrente de graça, não olhar para trás, mas para frente, não ficar presos no passado, ainda que construído de belos avanços da RCC mundial. O Espírito Santo nos exorta a estarmos atentos às coisas novas, que Ele fez desde o início até hoje e continua a fazer. E algo que eu já disse em diversos congressos pelo Brasil afora, e aqui na Canção Nova, e aqui está o centro dessa bandeira, que eu penso que é a grande contribuição dos carismas para a igreja e para o mundo. O mesmo cardeal Cantalamessa, agora, no início do CARES, em 2019, lá em Roma, ele disse assim, a ação, e essa palavra dele está naquele livro sobre o Veni Creator, né, o canto do Espírito. A ação santificadora do Espírito Santo tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. O agir depende do ser. Relançar, disse ele, com ardor, um movimento de santidade. Eu quero repetir essas palavras porque elas precisam entrar em nossos corações. Nós que somos Renovação Carismática Católica, nós que somos corrente de graça. Palavras do Cantalamessa, a ação santificadora do Espírito Santo, tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. O agir depende do ser. Relançar com ardor um movimento de santidade. Com isso, meus irmãos, eu não quero dizer, e também Cantalamessa não quis dizer, que a ação carismática, poderosa do Espírito Santo que nós temos experimentado nos nossos grupos de oração, nas nossas comunidades e nas mais diversas expressões pelo mundo afora, elas não têm que ser diminuídas. Pelo contrário, nós temos que agir cada vez mais com o poder do Espírito Santo. Porém, acima delas, como prioridade absoluta, a ação santificadora do Espírito. Nós precisamos dar atenção à santidade. E eu vejo isso tocando os carismas, as novas comunidades, a grande contribuição que os carismas têm dado, além da missão que eles têm exercido, uma missão evangelizadora na igreja e no mundo, porque um carisma é justamente para isto, é uma resposta do Espírito para a igreja e para o mundo. Tenho percebido uma resposta de santidade. Um número crescente de membros das novas comunidades que abriram o coração a essa consciência. E vejam que neste ano eu quero terminar com as palavras
do Papa Leão XIV, ainda este ano, 9 de maio, na Capela Sistina, na missa celebrada com os cardeais eleitores. Ele disse assim: e Deus, de modo particular, chamando-me através do vosso voto a suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro, para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da igreja, para que ela seja capaz, cada vez mais, seja cada vez mais colocada como cidade sobre um monte, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isto não tanto pela magnificência das suas estruturas e pela grandiosidade dos seus edifícios, como esses monumentos em que nós nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo de Deus que ele adquiriu, a fim de proclamar as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a sua luz admirável. Papa Leão disse aos cardeais exatamente isso, que o seu ministério, ajudado por eles, só vai ser fecundo se todos forem santos, se os membros da sua igreja forem santos. E a última citação de Papa Leão XIV, no jubileu da Santa Sé, 9 de junho deste ano: a melhor maneira de servir a Santa Sé é esforçarmos-nos por ser santos. Cada um de nós, segundo o seu estado de vida, é a tarefa que nos é confiada. Então a beleza que nós temos testemunhado e tocado nos carismas não é tanto a missão, não é tanto a ação carismática, que são poderosas e missões belíssimas, mas é um crescente desejo de santidade. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém vê a Deus. Muito bem, muito obrigado, Ítalo. Belas palavras, e nos mostra o quanto as novas comunidades estão engajadas nesse novo tempo, o tempo em que o Papa Francisco convocou através do CARES não só no Brasil, mas em todos os países do mundo.